Imagine uma catedral construída sobre um túmulo esquecido, revelado por estrelas no céu. Uma lenda medieval que uniu reis, monges e milhões de peregrinos por mais de 1000 anos. Você vai conhecer o lugar onde fé, história e arquitetura se encontram e descobrir por que a Catedral de Santiago de Compostela continua transformando quem chega até ela. Alguns lugares carregam séculos de histórias em silêncio. Outros atraem pessoas do mundo todo sem dizer uma palavra. Mas há raros lugares que fazem as duas coisas e ainda mudam a vida de quem chega até eles. Na Galícia, norte da Espanha, está um desses lugares sagrados, a Catedral de Santiago de Compostela, o coração espiritual de uma das rotas mais antigas da Europa e o ponto final de uma caminhada que, para muitos, nunca termina. Neste vídeo, você vai descobrir uma catedral nascida de uma luz no céu. E por que milhões de peregrinos caminham até ela há mais de 1000 anos? Vai conhecer a história por trás do túmulo de um apóstolo e como ele deu origem a uma cidade, a uma fé e a um símbolo europeu. Vamos explorar os segredos escondidos no Pórtico da Glória, a escultura que guarda mensagens para quem sabe observar. Conhecer o enigmático Botafumeiro, o incensário gigante que voa entre colunas como um pêndulo sagrado. Você vai entender por que reis, monges, cavaleiros e até papas olharam para esta catedral como um farol em tempos sombrios. E como ela sobreviveu a guerras, incêndios, invasões e ao tempo, mantendo viva a fé, a arte e o mistério. E no final, quando tudo fizer sentido, você talvez descubra que Santiago de Compostela é muito mais que um destino de peregrinação. É uma jornada que atravessa a alma de quem ouve sua história. A história começa no início do século IX, em uma região remota e coberta por densas florestas. A Galícia era uma terra de nevoeiros e tradições antigas, onde o cristianismo coexistia com lendas e mitos locais. Foi ali que um eremita chamado Pelaio testemunhou um fenômeno estranho: luzes brilhantes dançando no céu sobre o Monte Libredon. Durante noites seguidas, essas luzes pareciam apontar para um mesmo ponto da colina. Intrigado, Pelaio levou o ocorrido ao bispo Teodomiro de Iria Flávia, que decidiu investigar pessoalmente. Ao escavarem o local indicado, encontraram uma construção antiga, com restos humanos e uma lápide que sugeria algo extraordinário. Ali repousavam os ossos do apóstolo Tiago, também conhecido como Santiago Maior. Santiago foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Após pregar na Península Ibérica, teria retornado à Judéia, onde foi martirizado. Segundo a tradição, seus seguidores colocaram seu corpo em uma embarcação de pedra que, guiada por forças divinas, atravessou o mar e chegou à costa da Galícia. A descoberta do túmulo foi considerada um sinal de Deus. O rei Alfonso II das Astúrias viajou até o local, tornando-se o primeiro peregrino. Ali, ordenou a construção de uma pequena capela para proteger as relíquias. Era o embrião do que mais tarde se tornaria uma das mais importantes cidades medievais da Europa. Com o tempo, aquela capela atraiu devotos de toda a região. A fé crescia, e junto com ela, o desejo de erguer um templo mais digno da memória do apóstolo. Surgia, assim, a necessidade de uma catedral. Em 1075, sob o reinado de Alfonso VI e a direção do bispo Diego Peláez, teve início a construção da nova catedral. O projeto era ambicioso. Uma grande basílica em estilo românico, com 3 naves, abside semicircular e uma cripta para abrigar os restos do apóstolo. A obra atravessou décadas. Houve interrupções, trocas de liderança, disputas políticas e desafios técnicos. Mas também houve colaboração internacional, mestres de obras vindos da França, pedreiros de diferentes partes da península, escultores e artistas que deixaram marcas eternas. Entre eles, destaca-se o nome de Mestre Mateu, responsável pela conclusão do nártex ocidental e da obra-prima chamada Pórtico da Glória. Esse portal
inaugurado em 1188, é uma síntese de teologia, arte e simbologia cristã. No centro do pórtico está Cristo em sua glória, cercado por anjos e santos, enquanto abaixo dele, uma coluna central traz a imagem de Santiago. No pé desse pilar, milhões de mãos tocaram ao longo dos séculos, em um gesto silencioso de fé e esperança. O interior da catedral, também em estilo românico, impressiona pela grandiosidade e sobriedade. As naves amplas conduzem o olhar até o altar-mor, sob o qual repousa a cripta com os restos do apóstolo. É ali que muitos peregrinos se ajoelham, emocionados, após uma longa caminhada. E não há como falar da Catedral de Santiago sem mencionar o Botafumeiro. Esse enorme incensário de prata, suspenso por cordas, é impulsionado por 8 homens que o fazem balançar como um pêndulo, perfumando todo o templo em cerimônias solenes. O Botafumeiro tem mais de 1,5 metro de altura e pode atingir velocidades surpreendentes. Além de seu efeito visual, ele carrega um simbolismo profundo: a purificação dos fiéis, a ascensão das preces e a força da tradição viva. Mas a grandeza da catedral vai além da sua arquitetura. Ela é também o destino final do Caminho de Santiago, uma rota de peregrinação que atravessa montanhas, florestas, cidades e vilarejos, ligando toda a Europa ocidental ao túmulo do apóstolo. Esse caminho não é apenas geográfico, é uma jornada interior. A cada passo, o peregrino enfrenta seus limites, revisita seus valores e encontra companheiros que se tornam parte de sua história. Durante a Idade Média, o Caminho de Santiago foi um dos maiores fluxos migratórios religiosos da Europa. Hospedarias, igrejas, pontes e hospitais foram construídos para acolher os que vinham de longe. A rota transformou a Galícia e influenciou profundamente a cultura europeia. Com o crescimento do número de peregrinos, a cidade de Santiago floresceu. O comércio se intensificou, as ruas ganharam vida e novas construções surgiram ao redor da catedral. A presença constante de viajantes de diferentes partes do continente trouxe uma mistura rica de culturas, línguas e tradições. O culto ao apóstolo também foi promovido pela Igreja. Na Reconquista, Santiago tornou-se um símbolo de resistência cristã, inspirando cavaleiros e fiéis. Papas reconheceram oficialmente a importância do santuário, concedendo indulgências aos peregrinos que completassem a jornada. Santiago de Compostela se tornou, ao lado de Roma e Jerusalém, um dos 3 grandes centros de peregrinação da cristandade. Com isso, a catedral passou a ser símbolo de unidade espiritual para os povos europeus. Mesmo em tempos de guerra, de peste ou de divisão política, o caminho seguia vivo. Cada peregrino era testemunha de que a fé podia conectar o continente por laços invisíveis. Não foram tempos fáceis. A cidade enfrentou ataques de piratas, incêndios, tentativas de invasão. Em 1589, por medo de um saque inglês, os restos do apóstolo foram escondidos, e só séculos depois, em 1879, redescobertos e autenticados por uma comissão eclesiástica. Esse período de incerteza não apagou a devoção. Pelo contrário, reforçou o valor simbólico do santuário, como um local de resistência espiritual. Mesmo quando as relíquias estavam ocultas, os peregrinos continuavam chegando, guiados por fé e esperança. A catedral também passou por diversas reformas e ampliações. No século XVIII, foi construída a magnífica fachada barroca do Obradoiro, voltada para a praça principal. Essa nova face da catedral escondia a antiga fachada românica, mas expressava a grandiosidade do templo de forma teatral e triunfante. Hoje, a fachada do Obradoiro é uma das imagens mais conhecidas da Espanha. Suas torres gêmeas, suas curvas ornamentadas e a escadaria que leva à entrada principal são um convite à contemplação. Diante dela, milhares de peregrinos terminam sua jornada e, muitas vezes, iniciam uma nova.
A cidade continuou se expandindo ao redor da catedral, mas sem perder suas raízes. O centro histórico de Santiago de Compostela, com suas ruas de pedra, praças acolhedoras e arquitetura preservada, foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco em 1985. A cada ano, centenas de milhares de pessoas percorrem o caminho de Santiago, algumas movidas por fé, outras por curiosidade, desafios pessoais ou busca de sentido. Todas elas, ao chegar à Praça do Obradoiro, sentem que algo mudou dentro de si. A catedral as recebe com seus sinos, sua luz filtrada pelos vitrais e o aroma, antigo de incenso e pedra. Além da fé, a catedral é um tesouro da arquitetura românica e um marco cultural europeu. Sua influência atravessa séculos, registrada inclusive no Codex Calixtinus, um manuscrito do século XII que combina relatos de peregrinos, hinos litúrgicos e conselhos práticos sobre o caminho de Santiago. Cada detalhe parece sussurrar que aquele lugar guarda mais do que história. Guarda experiências acumuladas por séculos. E mesmo quem não percorreu o caminho a pé, sente-se tocado pela energia do lugar. Basta entrar na catedral, respirar fundo e ouvir o silêncio entre as colunas. Ele carrega os ecos de milhões de orações, promessas e agradecimentos. A cripta onde repousam os restos do apóstolo está aberta à visitação. Muitos deixam bilhetes, lágrimas ou um simples olhar. Ali, o tempo parece suspenso. O passado e o presente se encontram em um ponto de fé compartilhada. E assim, a Catedral de Santiago de Compostela segue viva, não apenas como monumento, mas como farol espiritual, ponto de encontro de culturas, símbolo de resistência e fé. Uma obra de arte viva, onde a história continua a ser escrita todos os dias. Que sua história inspire novas jornadas, que seus sinos continuem a soar, e que cada peregrino, ao cruzar suas portas, leve consigo algo mais do que lembranças. Leve uma luz nova no caminho. Se você gostou dessa jornada, inscreva-se no canal. Compartilhe este vídeo e nos conte. Qual lugar sagrado você sonha visitar? Até o próximo destino, no Viaje com a História.